A montagem do espetáculo Teatro de Bonecos da Turma do Dionísio, que é uma coletânea de textos, né? São 4 textos curtos que compõem essa peça, se deu num contexto de trabalhos continuados com o Mário. Alguns anos antes ele tinha vindo fazer o primeiro trabalho diretamente conosco. Eu digo vindo porque o Mário reside em Porto Alegre e nós em Santo Ângelo. O Teatro de Bonecos da Turma do Dionísio foi uma nova experiência, uma oportunidade de uma nova experiência e o trabalho de uma nova linguagem completamente diferente do grupo. E aí decidimos, então, para 1993, não foi? Fazer uma peça inteiramente de boneco, com a direção do Mário e também com toda a supervisão dele para a confecção dos bonecos. E a gente trabalhou como se fosse assim uma oficina, né, em que a criação e o planejamento dos bonecos era dele, e a gente participava do processo de confecção e também do processo de ensaio. E esse foi um processo de vários meses, em que a gente foi tomando contato com toda essa engenharia, essa carpintaria, como se falava antigamente, né? De como é que se faz teatro de boneco. Então, eu acho que uma das coisas que foi mais marcante nesse período aí, né, foi justamente esse princípio que para o Mário era muito importante, porque ele partia da ideia de que quem estivesse trabalhando com boneco, seja um bonequeiro, seja ator, precisa conhecer os materiais, precisa conhecer os bonecos, as técnicas, precisa haver uma espécie de integração entre atores e bonecos, né? Eu acho que também ele enfatizou bastante isso porque a gente vinha de uma trajetória de teatro de atores. Bom, a importância dele é total, porque nós saímos de quase um total desconhecimento. Eu já tinha feito uma oficina de boneco gigante, já confeccionava boneco gigante, mas de modo muito rudimentar, inclusive com os materiais. Conhecer os materiais, conhecer o processo de confecção, para ter uma maior organicidade na atuação, uma maior vitalidade na atuação. A gente trabalhou, mas basicamente com luva e marote e alguma coisa de vara. E os materiais eram basicamente 2 os materiais estruturantes, né? A espuma e o isopor. A espuma pintada e o isopor com papelagem por cima e com algumas massas de acabamento. São 2 técnicas feitas para o que a gente chama de empanada ou retábulo, ou seja, os atores, manipuladores ficam ocultos do público. E um dos personagens desse espetáculo, que é o Diabo, que é da peça O Padeiro e o Diabo, do Javier Villafañe, é inspirado no Beelzebub, o Pobre Diabo, um desenho de cartoon do Beer, que ele gentilmente cedeu os direitos da gente fazer a imagem e semelhança do diabo. O Mário criava os bonecos, fazia os desenhos, fazia o planejamento, muitas vezes a partir de determinados traços característicos, né? Traços um tanto quanto assim caricaturais, que eu acho que são traços característicos do trabalho do Mário. Então, na medida do possível, a gente foi fazendo anotações e foi fazendo as partes iniciais da confecção, deixando os acabamentos para o Mário. Então, como é que se dava mais ou menos? O Mário confeccionava um boneco, mais ou menos do planejamento até ter ele numa estrutura quase finalizada, e a gente ia trabalhando a confecção num material idêntico de um outro boneco, tentando fazer um processo de aprendizado, né, pela prática. Nesse processo de criação, o Mário partia assim, de algum traço característico, ou do olho, ou do nariz, ou da orelha, ou da boca.
né, que tinha a ver também com alguma característica assim, psicológica do boneco. Nós tínhamos uma espécie de oficina no sentido de que estava muito claro para todos nós e para o Mário, nós do grupo, que a função dele não era só chegar a um resultado final de uma montagem, mas nós compreendermos e termos autonomia sobre o processo. E durante esse processo de criação dos bonecos, o Mário sempre acentuava essa ideia da diferença entre o personagem ator e o personagem boneco. Acho que é uma das coisas que ele mais destacava, assim, e que isso influenciava no processo de criação. Mas a clareza que o Mário tinha no processo, tanto assim, essa dupla dimensão de confeccionar e testar, vai tudo para a cena, tudo volta para a oficina e é uma simbiose, e tudo se rearranja no ensaio, você usa aquilo que é possível fazer com o que você confeccionou, porque tem coisas que não vai ser possível. O Teatro de Bonecos tem isso. Outra questão é o planejamento. Você desenha tudo, você especifica tudo e com isso você faz uma relação muito precisa de tudo que você vai necessitar. Havia muita dificuldade de conseguir materiais. O Teatro de Bonecos não precisa de grandes materiais, mas precisa de alguns materiais específicos e também de alguns instrumentos mais específicos. E na época, aqui na cidade, a gente tinha poucos materiais, não havia, logicamente, em 93, não havia a possibilidade de comprar coisas pela internet, né? Então, eu lembro que muitas coisas a gente improvisou aqui, outras coisas, outros materiais, o próprio Mário trouxe. Então, acho que uma primeira compreensão é essa: você está trabalhando com um tipo de material, de algum modo você tem que respeitar aquele material. Ele pode resultar naquilo que o material consegue. Não adianta você querer fazer um boneco que teria que ser feito de espuma em isopor, não vai dar certo. Então você tem que se conectar, compreender o material. Que foi uma experiência assim, muito rica em termos de conhecimento, de convivência, né? Mas sobretudo de uma amizade que começou ali, dentro desse universo que se abria para o trabalho do grupo. Foi um processo bem desafiador, porque foi a primeira vez que a gente montou um espetáculo de bonecos sozinho. Porque ao mesmo tempo que que eu escrevi o texto, então a dramaturgia era nossa, né, mas também a escolha das técnicas dos bonecos e a confecção dos bonecos era nossa. Né. E, então eram os nossos primeiros passos autônomos, assim, nessa linguagem. Nesse período foi a primeira vez que eu e a Maristela nos deparamos com o fato de estarmos só nós dois no grupo. E aí nós vimos a necessidade de termos um espetáculo só nós dois, que a gente nunca tinha tido um espetáculo com autonomia para duas pessoas fazer tudo. Bem, e o processo de criação dos bonecos, dos personagens, mas principalmente o processo de construção, seguiu, digamos assim, as diretrizes do que a gente havia trabalhado com o Mário de Valente na primeira montagem de bonecos da Turma do Dionísio. Aquilo para nós era uma referência. A gente também tentou fazer um planejamento, então a gente tem assim desenhos dos personagens, tem algum desenho de estrutura desses bonecos, né, que foram o que foi norteando o nosso trabalho na construção dos bonecos.
Claro que nem sempre a gente conseguiu fazer isso, porque a gente fazia o planejamento, criava os desenhos e os personagens e os mecanismos e tal, e quando a gente ia ver, ou a gente não conseguia fazer na prática exatamente como a gente tinha pensado, ou a própria cena nos fazia modificar isso, né? E nós estávamos numa crise econômica muito aguda também. A gente reaproveitava tudo, então o isopor para a confecção dos bonecos era isopor achado na rua, literalmente. Mesmo a parte estrutural de madeira, né, para fazer a estrutura dos braços, do robô, o tubocó de mola, eram ripinhas doadas na madeireira. O espetáculo Mundo dos Brinquedos utilizou assim diversas técnicas e bonecos diferentes. Algumas técnicas que a gente já havia trabalhado na montagem anterior, também de bonecos, como o marote, por exemplo, né? E algumas técnicas mistas, com vara, com uma espécie de gatilho, né? Mas o que foi assim diferente na montagem do Mundo dos Brinquedos foi que nós optamos por fazer personagens de bancada, bonecos para bancada, né? Que era uma técnica que a gente nunca tinha trabalhado, uma técnica em que os atores fazem a manipulação direta, como a gente diz, e ficam à vista do público. Então isso nos permitiu, assim, digamos assim, sair da empanada ou do retábulo, né? Eu quase sempre aí fui entendendo que eu tinha uma função que era com material mais estruturante, das madeiras, os arames, os pregos, os parafusos, que é uma coisa que eu já dominava da minha infância. Nós nos dedicamos a uma confecção de boneco de corpo inteiro, então a gente teve que estudar a estrutura de como seriam esses bonecos de corpo inteiro, porque a maioria dos outros bonecos que a gente tinha feito eram bonecos de meio corpo só. E uma coisa muito específica nessa confecção, que é a luz que acende na boca do robô quando ele fala. Então eu desmontei uma lanterna dessas e instalei um comandozinho na parte da mão do manipulador, que fica numa vara, e a lâmpada ligada por um fio lá dentro da boca do boneco. Eu lembro assim que a gente errou muito, que a gente teve que desconstruir e reconstruir várias vezes, adaptando técnicas, adaptando materiais. Bom, a autonomia é um processo que eu acho que nunca termina, mas claro, depois de um certo período você tem uma sustentação que vai mais para coisas muito específicas na inovação. Então, eu acho que é um estudo constante, estudo fora do grupo, estudo dentro do grupo, estudo individual e estudo coletivo. A gente, claro, depois do espetáculo pronto, nós continuamos aprimorando, né, e alterando o que é necessário, como sempre acontece, mudar um material inadequado para um material mais próximo do que a gente gostaria. Então, é uma sensação um tanto quanto que contraditória esse processo essa construção de autonomia, porque ao mesmo tempo que a gente se sentia sozinho, porque tinha coisas que era a gente que tinha que fazer, ao mesmo tempo era um processo que a gente contou com a ajuda de muitos amigos, de profissionais que atuavam e atuam na área dos bonecos, na área das formas animadas, e que contribuíram muito, assim, que compartilharam as suas experiências, as suas angústias, as suas inquietações.